Olá, hoje falaremos sobre as principais dúvidas em cirurgia bariátrica. O que mais frequentemente temos questionamentos no consultório e será de suma importância para esclarecimento de todos os pacientes que têm intenção de fazer o procedimento. Primeiramente, a cirurgia bariátrica, ela depende de uma indicação bem específica, ou seja, os pacientes que têm interesse em realizar o procedimento, eles primeiramente devem procurar um profissional vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e, nesse caso, passar por uma avaliação onde vai ser medido o seu índice de massa corporal, que é uma relação do peso e altura, onde quando esse índice é maior que 40, esse paciente tem indicação de fazer o procedimento bariátrico independente de qualquer doença, ou quando esse índice de massa corporal está acima de 35, mas abaixo de 40, e esse paciente já tem alguma doença que é causada ou agravada pela obesidade, ele também se torna um candidato à cirurgia. Além disso, existe também a necessidade de comprovação de tentativas prévias de perda de peso, seja por métodos clínicos, medicamentosos, ou até mesmo utilização de balão ou outros procedimentos não cirúrgicos. Os riscos em relação à cirurgia bariátrica hoje são riscos mínimos, independente do método em que se faça ou que se escolha. Hoje nós temos dois métodos que são os mais realizados no Brasil. O primeiro deles, que é conhecido como bypass gástrico, onde se faz um grampeamento do estômago associado a uma alteração intestinal, de forma que a comida ela vai cair num estômago menor, vai caminhar por um segmento intestinal sem ter contato com a secreção ácida e digestiva de um outro segmento. E com isso, o paciente tem, além da redução do volume alimentar consumido, ele tem também alteração do processo de absorção e de digestão. Uma perda de peso aproximadamente em torno de 30 a 40% do peso corporal com esse método. O segundo método, hoje em crescimento no Brasil, e bastante utilizado também, é a gastrectomia vertical, que é conhecida como sleeve gástrico. Esse procedimento faz o grampeamento vertical do estômago, ou seja, não mexe na parte intestinal. Essa porção do estômago que é segmentada, ela é retirada, e esse paciente ele vai ter então uma redução do volume consumido, um menor apetite por questão dessa menor capacidade que o estômago passa a apresentar. Normalmente, perda estimada de peso vai ser em torno de 25 a 30% do peso corporal. Os riscos entre os dois procedimentos, eles são riscos similares. E falando em riscos, é sempre importante nós termos a ideia de que hoje, com todo o aperfeiçoamento tecnológico, os riscos de infecção, de complicações mais graves, eles em grandes casuísticas chegam próximos ao índice de 0,2 a 0,3% de todos os pacientes submetidos ao procedimento, ou seja, 2 em 3 a cada 1000 pacientes operados aproximadamente. E claro que tudo isso, desde que seja seguida adequadamente todas as orientações dadas no pós-operatório, os cuidados de dieta, de alimentação, a deambulação precoce, os cuidados preventivos para se evitar riscos de trombose, de problemas pulmonares, respiratórios, minimiza ainda mais essa chance de complicações. Um outro dado importante, que nós temos sempre o questionamento, é como é a dieta e o cuidado no pós-operatório. Então, esse cuidado alimentar, ele geralmente é variável de equipe para equipe, mas em média se tem uma fase inicial de 10 a 15 dias de uma fase líquida, onde o objetivo é diminuir o volume consumido para em torno de 50 ml a cada meia ou a cada 1 hora, para fazer com que o estômago tenha um certo repouso e para que a cicatrização aconteça de uma forma adequada. Depois se passa por um período ainda de fase liquidificada, de fase pastosa, e aproximadamente após os primeiros 30 dias se inicia então a fase sólida, com alimentação fragmentada, controlada, acompanhada pela nutricionista. Com isso, atinge então o resultado de perda de peso estimado no primeiro mês, que vai ser em torno de mais ou menos 8 a 10% do peso corporal, para posteriormente, no prazo de 1 ano a 1 ano e meio, se chegar nas metas que já foram comentadas anteriormente no vídeo. Outros pontos importantes, como gestação pós-cirurgia bariátrica, são sempre questionados aqui no consultório médico e deve ser sempre esclarecido ao paciente que deve-se esperar um prazo médio de 1 ano e meio, ou seja, 18 meses, para se tentar uma nova gestação. Isso é importante porque
a necessidade de uma estabilização da perda de peso, para que o paciente, então, ele tenha menor risco de ter uma gestação mais complexa e que a criança também tenha uma menor chance de um baixo peso ao nascimento. Deve ser sempre mantido o suporte de vitamínico, né, no pós-operatório, nesse caso em específico da gestação, mais ainda um acompanhamento com exames feitos de uma forma mais próxima, mais sequencial, geralmente em torno realizados a cada 2, 3 meses, e também acompanhamento adequado com um obstetra especializado nesse tipo de gestação. Outro dado relevante é em relação às cirurgias plásticas reparadoras. Os pacientes hoje, eles todos nos questionam a respeito dessa cirurgia plástica, principalmente a parte abdominal, que se tem então a formação do abdômen avental, justamente pela perda volumosa de peso. E os convênios hoje, pela legislação, eles cobrem esse custo desse procedimento, desde que o paciente apresente então esse abdômen avental, que possa trazer algum risco de dificuldade de higiene, e consequentemente não é considerado uma cirurgia estética, e sim uma cirurgia reparadora. Normalmente o prazo de tempo para essa realização vai ser também após a estabilização do peso, em torno de 18 meses. É um procedimento então que deve ser procurado um cirurgião plástico especializado, né, que preferencialmente tenha experiência na parte de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrico. Esse paciente então, uma vez consultado e tendo a indicação, ele deve procurar então, ou de forma privada ou pelo plano de saúde, a realização desse procedimento. Outros procedimentos como mamoplastia e outros procedimentos para redução circunferencial de braços e coxas ainda hoje não são contemplados na legislação pela cobertura pelos planos de saúde, mas são outros potenciais procedimentos plásticos que podem ser realizados no paciente pós-bariátrico, também esperando esse prazo de 18 meses. Claro que outras dúvidas surgem durante o processo de preparo para a cirurgia bariátrica ou mesmo após a realização do mesmo. O ideal é que se passe, né, pelo acompanhamento com o especialista, tanto pré quanto a manutenção desse segmento no pós-operatório, não apenas com o cirurgião, mas com toda a equipe multidisciplinar, para que essas dúvidas sejam todas resolvidas. Mas fica o convite para vocês curtirem nossa página e as demais dúvidas podem ser esclarecidas posteriormente, e eu convido a todos que nos acompanhem.